Torcedor palmeirense, segure-se firme, porque o que vamos revelar agora pode mexer diretamente com o futuro do Verdão e causar um turbilhão de emoções em cada coração alviverde. Um detalhe aparentemente simples, uma resposta em entrevista, pode esconder uma reviravolta enorme e determinar os rumos da zaga do Palmeiras para a próxima temporada. A situação está longe de estar definida e a incerteza paira como uma nuvem pesada sobre o Allianz Parque. Você precisa ouvir isso até o fim para entender o tamanho da bomba que está prestes a explodir? Então já se inscreva no canal, ative as notificações e deixe sua opinião, porque a notícia de hoje promete estremecer a fé da torcida no planejamento do clube. Bruno Fux, o zagueiro que chegou ao Palmeiras cercado de expectativa e com a missão de ser a sombra de Gustavo Gomes e Murilo, deixou escapar algo que ninguém esperava. Em entrevista repercutida pelo portal do Palmeirense, ele afirmou que não sabe se ficará no Verdão em 2026. O jogador, emprestado pelo Atlético MG até dezembro, depende da diretoria para ter sua permanência oficializada, e essa indefinição começa a deixar o torcedor apreensivo. Afinal, estamos falando de um atleta que já provou seu valor quando precisou substituir peças importantes. O defensor, de apenas 26 anos, afirmou publicamente que deseja ficar no maior campeão do Brasil, mas deixou claro que essa não é uma decisão que está em suas mãos. Quero permanecer, estou feliz aqui, mas depende da direção e da comissão técnica, declarou. Essas palavras soam como um recado enigmático, quase como se o próprio atleta estivesse tentando avisar que a negociação ainda pode dar errado. E é justamente esse detalhe que abre espaço para uma enxurrada de especulações e incertezas. Nos bastidores, sabe-se que existe uma cláusula de compra definida no contrato de empréstimo, o que daria ao Palmeiras a prioridade para contar com ele em definitivo. Mas será que a diretoria vai exercer essa opção? A questão envolve não apenas aspectos técnicos, mas também financeiros, já que o clube tem que lidar com orçamentos, contratações e um elenco cada vez mais exigente. E é aí que o mistério cresce. O futuro de Fux ainda pode ser atravessado por obstáculos inesperados. Para deixar a situação ainda mais dramática, rumores recentes apontam que Jorge Sampaoli, atual comandante do Atlético MG, gostaria de contar novamente com Bruno Fux no elenco do Galo. Esse suposto interesse reacende uma disputa nos bastidores que pode transformar o destino do jogador em um verdadeiro leilão. Enquanto isso, a torcida do Verdão observa de perto e espera uma definição rápida para não correr o risco de perder mais uma peça importante. Fux não é apenas mais um reserva qualquer. Sempre que precisou ser acionado, o zagueiro deu conta do recado, mostrando consistência, seriedade e maturidade dentro de campo. Um exemplo claro disso foi quando Murilo sofreu lesão e ele passou a formar a dupla de zaga ao lado de Gustavo Gomes. Ali, conquistou a confiança não só de Abel Ferreira, mas também da torcida, que percebeu que havia segurança no setor defensivo mesmo em momentos delicados. Vale lembrar que Bruno Fux assumiu exatamente o espaço que Luan deixou após se transferir para o Toluca. E, até aqui, ele já soma 28 partidas com a camisa do Verdão, números que, embora não sejam de titular absoluto, mostram uma participação relevante em uma temporada desgastante, cheia de desafios e competições simultâneas. E é essa regularidade que torna sua situação ainda mais intrigante. Como abrir mão de alguém que se mostrou tão útil em momentos cruciais? O torcedor sabe que o Palmeiras não pode brincar com o setor defensivo, considerado a base das conquistas recentes. Gustavo Gomes é um ídolo e Murilo vem crescendo. Mas as competições de alto nível exigem elenco forte, rodagem e substitutos à altura. Se Fux não ficar, a diretoria terá que ir ao mercado em busca de um nome confiável, o que pode custar mais caro e ainda gerar incertezas de adaptação. O mais curioso é que a entrevista de Bruno soa quase como um pedido de valorização. Ele mostra estar feliz, reconhece o tamanho do clube, mas também faz questão de lembrar que depende da direção.
Esse detalhe dá margem para imaginar que talvez exista alguma negociação em andamento, algo que não foi revelado, mas que pode estar sendo tratado nos bastidores. Um verdadeiro jogo de xadrez, onde cada palavra dita tem um peso enorme. E a torcida, como sempre, fica no meio desse furacão emocional. Muitos já se apegam à imagem do camisa 3, lembrando de sua entrega e de sua postura séria. Outros, porém, questionam se vale a pena investir pesado em um atleta que, apesar da qualidade, não conseguiu ser titular absoluto até agora. Essa divisão de opiniões torna a situação ainda mais explosiva e mantém o suspense no ar. O que chama a atenção é que, em todas as vezes em que esteve em campo, Bruno Fux jamais comprometeu. Pelo contrário, mostrou segurança, bom posicionamento e disciplina tática, características que se alinham perfeitamente ao estilo exigido por Abel Ferreira. O treinador português valoriza jogadores que cumprem suas funções com rigor, mesmo que não sejam protagonistas, e Fux parece encaixar nesse perfil. Diante disso, cresce a pressão para que a diretoria tome uma decisão rápida. A temporada está em sua reta final, e o planejamento de 2026 já deveria estar sendo traçado. Adiar essa definição pode colocar o clube em risco, abrindo espaço para que concorrentes avancem e tirem o jogador de forma inesperada. É esse tipo de descuido que costuma custar caro em grandes clubes. Outro ponto fundamental é que o Atlético MG, dono dos direitos do zagueiro, também tem seus interesses. Se perceber que o Verdão está hesitando, pode muito bem puxar o atleta de volta e dar a ele um espaço de destaque em Belo Horizonte. Ou pior ainda, pode tentar negociar com outros clubes interessados, criando uma corrida por sua contratação. Isso, sem dúvida, seria um cenário desastroso para o Palmeiras. Mas será que o Verdão estaria disposto a correr esse risco? Tudo indica que não. Nos corredores do Allianz Parque, comenta-se que a diretoria estuda seriamente exercer a cláusula de compra. O problema é que até agora nada foi confirmado oficialmente, e essa falta de clareza apenas aumenta a ansiedade da torcida. É como se houvesse uma bomba relógio prestes a explodir, e ninguém sabe quando o cronômetro vai zerar. Enquanto isso, Abel Ferreira observa com atenção. O treinador sabe da importância de manter peças confiáveis no elenco, principalmente no sistema defensivo. Se depender dele, dificilmente o Palmeiras abrirá mão de alguém como Fux. Mas, como o próprio jogador disse, a decisão não está apenas no campo, mas também nos escritórios, nas reuniões e nos cálculos financeiros do clube. E não é apenas a permanência de Bruno Fux que está em jogo neste momento turbulento. A novela envolvendo o zagueiro ultrapassa o simples aspecto de uma contratação e se transforma em um símbolo do planejamento esportivo do Palmeiras. Cada decisão tomada, cada cláusula exercida ou deixada de lado, representa um indicativo do quanto a diretoria está disposta a se comprometer para manter o Verdão no topo. Não se trata apenas de um atleta que atua quando necessário, mas de um elemento que reflete a seriedade com que o clube encara a construção de um elenco competitivo, capaz de suportar a pressão de uma temporada intensa e recheada de decisões. Quando se fala em hegemonia, é impossível não lembrar que o Palmeiras se consolidou como potência nos últimos anos graças à consistência defensiva, aos elencos equilibrados e ao olhar estratégico da diretoria. Porém, um deslize, por menor que pareça, pode abrir brechas perigosas. A saída de Fux, sem uma reposição à altura, poderia enfraquecer um dos setores mais sólidos do time, justamente aquele que serviu de alicerce para tantas conquistas. Uma escolha equivocada, seja pela omissão ou pela pressa, pode significar a perda de uma estabilidade que levou anos para ser construída, colocando em xeque toda a lógica vencedora que Abel Ferreira e seus comandados vêm implementando. É por isso que a incerteza sobre o futuro do zagueiro desperta tanto debate e emoção. Não estamos diante apenas de uma decisão contratual, mas sim de um dilema que traduz a filosofia e a ambição do clube para os próximos anos.
O Palmeiras precisa mostrar se seguirá investindo com firmeza para manter a base sólida que o levou ao topo, ou se correrá o risco de abrir mão de peças importantes em nome de cálculos financeiros imediatos. Grandes títulos, como a história mostra, sempre nascem de uma defesa consistente, e qualquer passo em falso agora pode custar caro em 2026 e além. Portanto, cada torcedor alviverde deve acompanhar de perto os próximos capítulos dessa história. O futuro de Bruno Fux no Verdão ainda é um enigma, um quebra-cabeça que mistura desejo do jogador, interesse do Atlético MG, vontade de Abel Ferreira e, principalmente, estratégia da diretoria. A decisão está à beira de ser tomada, mas até lá, resta apenas a incerteza e a expectativa. E você, torcedor, acredita que o Palmeiras deve investir e comprar Bruno Fux em definitivo? Ou acha que o clube deveria procurar outra opção no mercado? Deixe sua opinião porque a sua voz importa nesse debate que mexe com os rumos do nosso time. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e continuar ligado, porque novas informações podem surgir a qualquer momento e nós estaremos aqui para trazer tudo em primeira mão. Fonte: Portal do Palmeirense.